Os céticos costumam dizer que nunca houve, de fato, um registro fotográfico de um ser de outro planeta. Porém, no vídeo de hoje veremos uma foto que supostamente retrata um extraterrestre. A foto, inclusive, foi analisada por diferentes especialistas, e nenhum disse que ela é falsa. Assista até o fim para saber tudo sobre o caso. Você está no Teoria 78. Ilkley Moor, situado nas sombras misteriosas de West Yorkshire, Inglaterra, é uma paisagem que se desenha como um enigma à primeira vista. Uma vasta extensão de campos gramados e pantanosos, com baixas colinas ondulantes e vales rasos entrecortados por pedras, arbustos e árvores típicas da vegetação selvagem. Essa charneca, aparentemente bela, mas estranhamente sinistra, está envolta em mistério e obscuridade desde tempos muito antigos. Dizem que a aura de medo que permeia Ilkley Moor é intensa durante o dia, mas torna-se quase insuportável durante as noites sombrias, especialmente nos invernos, quando as névoas do norte se enredam nessa terra enigmática. Aninhada entre as cidades de Ilkley ao norte e Keighley ao sul, esta região guarda inúmeros mitos e lendas que atravessam os séculos. É um lugar marcado por incontáveis rochedos e formações rochosas intrigantes, muitas delas ostentando inscrições misteriosas que datam de tempos antigos. No decorrer dos anos, aqueles que habitaram as proximidades escreveram uma série de fenômenos inexplicáveis, desde luzes estranhas que dançam nos céus, até relatos de criaturas bizarras que vagueiam por essas paragens isoladas. No entanto, um desses encontros, que ocorreu na década de 80, tornou-se um destaque internacional. A narrativa começa nas primeiras horas da manhã do dia 1º de dezembro de 1987, quando Philip Spencer, um policial de folga, traçou seu caminho solitário pela charneca em direção à casa de seu sogro, localizada em um vilarejo vizinho. Em circunstâncias normais, ele jamais teria optado por esta rota. Afinal, caminhar pela charneca na escuridão não era uma perspectiva atraente. No entanto, tratava-se de um atalho, uma trilha que, embora obscura, encurtava consideravelmente o trajeto comparado com as estradas periféricas. E sendo também um fotógrafo amador, Spencer nutria a esperança de capturar imagens das enigmáticas luzes matinais dançando na névoa que tornaram a charneca famosa. Portanto, decidiu levar sua câmera consigo. Todavia, a vastidão de Ilkley Moor, com seus 100 km², a densa neblina que a abraçava e os ventos implacáveis que a cruzavam, podiam facilmente enganar até os viajantes mais experientes. Spencer, sensato, escolheu também levar uma bússola como medida de segurança. Em uma manhã gélida, com o solo congelado ressoando sob seus passos, ele se aventurou na direção dos pastos. Um observador casual, ao deparar-se com a silhueta desvanecendo-se na escuridão da névoa, teria apenas duas suposições. Ou ele era um homem incrivelmente corajoso, ou completamente insensato. Apesar de sua hesitação inicial, a caminhada transcorreu surpreendentemente tranquila, quase prazerosa. No entanto, durante a jornada, Spencer notou algo peculiar: o nascer do sol. Era uma ocorrência estranha, pois ele não se recordava de testemunhar o sol surgir no horizonte leste. Deixando essa peculiaridade de lado, ele adentrou em uma pequena clareira e preparou-se para capturar algumas fotografias das luzes matinais que tornam a charneca famosa. Foi nesse momento que um movimento sutil à sua direita roubou-lhe a atenção e o fez virar-se na direção do fenômeno. A cena que se desdobrou à sua frente permaneceria gravada em sua memória pelo resto da vida. A poucos metros de distância, em uma suave elevação da colina, erguia-se uma figura acinzentada, medindo cerca de 1,20 m de altura. À primeira vista, devido à escassa luminosidade, poderia parecer uma criança em trajes estranhos, mas à medida que os olhos de Spencer se adaptaram, tornou-se claro que a figura não pertencia à raça humana, nem se assemelhava a qualquer criatura conhecida. Sua cabeça era anormalmente larga, ostentando grandes olhos negros e amendoados, e suas mãos gesticulavam de forma misteriosa, como se dissessem para ele não se aproximar. Embora inicialmente petrificado, Spencer, após o choque inicial, ergueu sua câmera e conseguiu capturar uma única imagem da estranha criatura antes que ela se virasse e iniciasse uma subida pela colina. Impelido pela curiosidade e pela urgência do momento, correu atrás da criatura, apenas para testemunhar o surgimento de uma nave em forma de domo que se erguia aos céus com uma velocidade inimaginável. A oportunidade de registrar tal fenômeno fugiu-lhe rapidamente, pois a nave desapareceu nos céus, deixando Spencer atônito. Imóvel, ele encarou o firmamento, ofuscado pelas nuvens sombrias que engoliam o lugar. O que ele acabara de presenciar nas profundezas sinistras de Ilkley Moor permaneceria como um mistério impenetrável, um enigma que o atormentaria pelo resto de sua vida.
Você está achando a história interessante? Então por favor deixe um like para o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando do vídeo e o indica para mais pessoas. Eu sou muito grato pela sua colaboração. Voltando à história, quando finalmente Spencer recobrou a consciência, um sentimento de perplexidade dominou seus pensamentos. Ele vasculhou os arredores com os olhos ávidos, ansiando por qualquer pista que pudesse lançar alguma luz sobre o que acabara de ocorrer. No entanto, seus esforços resultaram em frustração, pois não havia sinal algum de que a estranha criatura tivesse deixado o rastro. Parecia que ela tinha surgido e desaparecido nas sombras da charneca, como um fantasma noturno. Sentindo-se ligeiramente desorientado, ele buscou consolo na bússola que carregava consigo. Era uma ferramenta que deveria fornecer orientação, mas para sua surpresa, o ponteiro teimosamente apontava para o sul, embora ele estivesse convencido de que se dirigia para o norte. A confiança que tinha em sua familiaridade com a região o fez desconsiderar o veredito da bússola, atribuindo-lhe uma falha temporária. Em vez disso, optou por seguir seus próprios instintos. Enquanto continuava em sua jornada, as estranhezas persistiam. Após algum tempo, ele chegou ao vilarejo onde seu sogro vivia, confirmando que a bússola estava de fato errada. Outras pequenas anomalias surgiram à medida que ele verificava o horário no relógio do vilarejo. O ponteiro apontava para 10 horas e alguns minutos, o que não fazia sentido algum. A caminhada pela charneca deveria ter durado no máximo um pouco mais de 1 hora, e apesar de ter começado por volta das 7 da manhã, só alcançara seu destino após as 10 horas. Isso implicava que sua jornada levou mais de 3 horas, o que era desconcertante, considerando as paradas que fez para tirar fotografias. A inquietante conclusão era que ou ele partira mais tarde do que imaginara, ou estava envolvido em algum tipo de inexplicável perda de tempo. A última opção o inquietou, especialmente à luz do encontro com a criatura enigmática. Ele não sabia no momento, mas a perda de tempo é constantemente relatada por pessoas que dizem ter sido abduzidas por extraterrestres, como o Casal Hill. Nós temos um vídeo sobre o Casal Hill que você pode assistir logo depois de terminar esse. O link do vídeo estará na descrição. Spencer, relembrando a imagem capturada, tomou a decisão de revelar o filme de sua câmera em busca de respostas. Após uma análise das fotos, a verdade tornou-se inegável. Lá, no registro granulado e imperfeito, estava a imagem da misteriosa entidade. A qualidade poderia ser questionável, mas não havia dúvida de que a figura era real e de alguma forma transcendia as leis do nosso mundo. Movido pela necessidade de esclarecimento, ele procurou o contato de um renomado investigador de OVNIs chamado Peter Huff. Durante a conversa inicial por telefone, Huff se mostrou cético em relação ao relato de Spencer, achando a história difícil de acreditar, como se fosse uma peça do quebra-cabeça impossível de encaixar no mundo conhecido. No entanto, as imagens granuladas e a convicção inabalável de Spencer começaram a acender uma faísca de curiosidade no investigador. Seria possível que essa história extraordinária pudesse ser mais do que uma mera ilusão? E assim, o mistério de Hill Claymore começou a tomar forma, à medida que pistas insólitas levavam a respostas que desafiavam a compreensão humana. No entanto, à medida que Huff se encontrou com Spencer e estudou as fotografias, uma convicção silenciosa se formou dentro dele. Era claro que estava lidando com um homem íntegro, e as evidências eram, de fato, inegáveis. O caso que inicialmente parecia impossível começava a ganhar contornos de autenticidade, como um mistério que se desvendava diante de seus olhos. O próximo passo de Huff foi encaminhar a fotografia para análise de especialistas. Inicialmente, ela foi enviada a um especialista em fotografias de natureza selvagem, que confirmou que a figura na imagem, se fosse uma criatura, não correspondia a qualquer animal selvagem ou doméstico da região. Na verdade, parecia mais com uma forma humanoide. O mistério ganhava contornos mais intrigantes a cada passo. Os negativos e a imagem foram então enviados para os laboratórios da Kodak, em Hemel Hempstead, onde uma análise minuciosa confirmou que a figura fazia parte da fotografia original, eliminando qualquer suspeita de manipulação ou sobreposição. Agora as evidências sólidas apoiavam a veracidade do encontro de Spencer. Por fim, a imagem atravessou o oceano e foi submetida a um tratamento de qualidade computadorizado e aprofundada análise nos Estados Unidos. O Dr. Bruce McCabe, um físico óptico da Marinha Americana, entrou em cena e, apesar de sua experiência, deparou-se com um desafio inesperado. A velocidade lenta do obturador, projetada para condições de pouca luz, tornara o filme excessivamente granulado, impedindo uma análise precisa. Ele expressou sua frustração ao dizer: "Eu tinha grandes expectativas de que esse caso nos traria provas definitivas. Infelizmente, as circunstâncias impediram que isso ocorresse." Desprezando a indiferença expressada por McCabe,
Huff persistiu na investigação. Outros aspectos do caso o instigavam: a bússola e o local do suposto encontro. Ambos foram submetidos a uma análise rigorosa na universidade local, que não encontrou quaisquer sinais de radiação. No entanto, uma descoberta intrigante emergiu. A polaridade da agulha da bússola estava invertida, sugerindo que ela fora exposta a um campo de força magnética extraordinariamente forte. Com esses elementos, a investigação foi efetivamente cancelada e dada como encerrada, embora o mistério permanecesse sem solução. Nos meses seguintes, Spencer começou a ter sonhos estranhos, assombrado pela sensação de ter perdido algo crucial. Huff, não desistindo da busca pela verdade, sugeriu a hipnose regressiva como um meio de desvendar as memórias ocultas do encontro com a criatura e talvez trazer à tona os segredos enterrados nas sombras de Wilklemore. Ao que se sabe, a hipnose regressiva foi usada pela primeira vez em fenômenos relacionados à ufologia no caso Hill. Em nosso vídeo sobre o caso Hill, você pode ouvir trecho da sessão de hipnose feita por Betty Hill. Vale a pena conferir. Então, Spencer e Huff entraram em contato com o renomado Dr. Jim Singleton, cuja especialidade era conduzir sessões de hipnose regressiva. No dia 16 de março de 1988, sob a influência da hipnose, Philip Spencer desvendou um relato extraordinário, revelando um encontro que desafiava toda a compreensão lógica. Ele descreveu que estava vagando pela charneca naquele dia fatídico, quando de repente avistou uma figura estranha à frente. A criatura, segundo seu relato, possuía um pouco mais de 1,20 m de altura, com uma cabeça notavelmente larga, olhos negros e uma pele de tonalidade cinza. Seus braços eram longos e bizarros, mas suas pernas, surpreendentemente, eram incrivelmente finas, como se estivessem em um estado de atrofia. No entanto, um de seus traços mais marcantes eram as grandes mãos, que balançavam pendularmente ao seu lado. Spencer, aterrorizado, alegou que a entidade começou a se aproximar dele, e ele inexplicavelmente ficou paralisado, incapaz de mover um músculo sequer. Ele descreveu vividamente como se sentiu suspenso horizontalmente, a cerca de meio metro do solo, enquanto a criatura se aproximava, arrastando-o como se fosse um balão de hélio. Finalmente, eles chegaram a uma estranha nave que repousava no topo de uma escarpa, e foi então que Spencer desmaiou. Ao recobrar a consciência, encontrou-se dentro de uma sala circular, onde uma voz suave lhe sussurrou para que não entrasse em pânico. Surpreendentemente, ele percebeu que podia se mover livremente, embora tenha permanecido imóvel enquanto era examinado por 3 entidades semelhantes àquela que encontrara na charneca. Após o exame, mostraram-lhe 2 filmes. O primeiro retratava a contínua destruição do planeta, causada por guerras, poluição e outras formas de negligência. O segundo, no entanto, permaneceu um enigma, pois Spencer recebeu a instrução rígida de jamais mencioná-lo. Desde então, ele se recusou a falar sobre o conteúdo desse segundo filme, mesmo quando submetido à hipnose. O próximo fragmento de memória era igualmente misterioso. A voz dentro da sala lhe perguntou se ele compreendia o que tinha visto, e ele confirmou com um aceno antes de desmaiar novamente. Quando recuperou a consciência, encontrava-se de volta à charneca. Um movimento sutil à sua direita fez com que ele virasse a cabeça, e foi nesse momento que ele capturou a imagem da figura humanoide. Mesmo que naquele instante não se lembrasse de sua abdução ou do encontro anterior com a entidade, as palavras sussurradas pela voz em sua mente continuavam a ecoar, lançando sombras profundas sobre o enigma que permanecia sem resolução. O que exatamente tinha acontecido naquela charneca e o que estava oculto no segundo filme permaneciam mistérios intrincados e insuperáveis. O que Spencer capturou naquele dia? Será que há alguma verdade nas tramas intrincadas desse caso? O enigma persistia uma teia de mistério que parece resistir a qualquer tentativa de ser desvendada. A imagem, com suas nuances de qualidade, estava em xeque. Poderia ela ser considerada genuína? As sombras que nublavam seu significado a impediam de se tornar uma prova concreta. A ambiguidade da fotografia lançava dúvidas e suspeitas sobre sua autenticidade. Era ao mesmo tempo uma possível imagem de um ser extraterrestre e ao mesmo tempo podia ser confundida com um arbusto ou até mesmo um manequim. A incerteza prevalecia. Anos depois, outro investigador empenhado visitou o local do encontro e, em uma tentativa de desvendar o mistério, posicionou-se no mesmo lugar e à mesma distância da câmera. O propósito era simples: entender a escala da figura na imagem. Surpreendentemente, o experimento demonstrou que a figura na fotografia era do tamanho exato relatado por Spencer. Além disso, não havia arbustos ou vegetação alta no local preciso do encontro.
refutando a hipótese de que a imagem retratava uma planta ou arbusto. Entretanto, os céticos classificavam o caso como uma farsa. Eles argumentavam que era uma situação fácil de forjar. Apontavam para o ângulo estranho da figura na fotografia, quase como se tivesse sido colocado ali de forma deliberada, como um manequim. Além disso, questionavam a integridade do compasso da bússola, sugerindo que este poderia ter sido facilmente adulterado antes mesmo de Spencer começar sua caminhada. O relato de abdução, com sua história de seres de inteligência superior mostrando a Spencer, um simples policial, um filme sobre a gradual destruição do planeta, soava absurdo aos ouvidos dos céticos. Um fato inegável era que Spencer manteve sua versão dos eventos de maneira inabalável. Ele parecia ser uma pessoa íntegra, sem qualquer busca por ganho financeiro ou fama em sua experiência. A pergunta que permanece é: por que ele propagaria uma farsa desse tipo, especialmente quando o nome Philip Spencer é, na verdade, um pseudônimo, com seu verdadeiro nome mantido em segredo? Ele não estava atrás de fama ou dinheiro. Você acha que Spencer realmente fotografou uma criatura de outro planeta naquele dia? Se não era um ET, o que era? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda o YouTube a saber que você gostou do nosso vídeo e nos incentiva a continuar produzindo mais conteúdo para você. Até o próximo vídeo.